Senhor presidente, senhores e senhoras que nos assistem, eu inicio dizendo que tenho muito respeito pelo governador Tarcísio, mas o meu líder chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu, como qualquer ser humano, tenho todos os defeitos, mas tem um deles, senador Confúcio, com quem fui deputado federal na minha primeira vez, tem um deles que eu procuro não cometer, que é o pecado da ingratidão. Eu sei muito bem a importância que teve o presidente Bolsonaro em campanha em 2018, e quero aqui render minha homenagem mais uma vez ao deputado federal Coronel Ulisses, que era o candidato a governador do PSL, do presidente Bolsonaro. Deputado federal, hoje deputado federal, indicou apenas um nome para o Senado e deixou a outra vaga aberta, fazendo a indicação do meu nome. Aquilo permitiu que, ao visitar o Acre em campanha, o presidente Bolsonaro, para quem eu já pedia votos, pôde gravar um vídeo pedindo o segundo voto para a minha candidatura. E isso foi muito importante para que eu pudesse vencer uma parada duríssima que disputávamos a segunda vaga, eu ou o ex-senador Jorge Viana. Tive a oportunidade, meu senador e presidente Confúcio, na primeira ocasião, no Palácio do Planalto, reunião de líderes e vice-líderes, a mesa redonda cheia de gente. Eu esperei essa ocasião para mostrar para o presidente Bolsonaro, que com certeza não se lembrava mais, o vídeo que ele gravou, o pedido de voto que ele fez a mim e que foi tão importante para ajudar a definir a minha eleição. Acompanhei o governo inteiro, sei da importância de um monte de senadores, prefeitos, governadores, que foram lançados e apoiados por ele e que se elegeram ou que se reelegeram. Aqui, nessa cadeira, destinada nessa fileira aos 3 senadores do Acre, em 2023, no começo do ano, eu fiz questão de pegar o microfone numa parte para que o Brasil inteiro soubesse mais uma vez a minha posição. E disse, e me lembro que fui o primeiro, não o último, mas fui o primeiro, que disse aqui que o meu lado era o lado do presidente Bolsonaro, que eu ia ficar com ele, ele continuava sendo meu líder, ele seria meu candidato a presidente, e se não conseguisse, eu apoiaria aquele que ele indicou. Poucas vezes, presidente, eu tive a audácia de oferecer uma opinião ao presidente Bolsonaro. Mas a terceira vez, que foi o dia que eu fui recebido por ele em prisão domiciliar, eu disse exatamente a minha opinião a respeito do processo, caso ele não pudesse ser candidato. E disse a ocasião que a minha opinião era que ele lançasse um Bolsonaro. Quer dizer que todo mundo tem direito de querer ser candidato a presidente da República. Todo mundo tem direito de indicar alguém, mas o presidente Bolsonaro, que pela primeira vez no Brasil, tirou do armário os conservadores, tirou do armário aqueles que são de direita. Esse é o que não pode? Então eu dizia a ele a minha opinião, que eu no lugar dele lançaria um Bolsonaro à presidência da República. E disse mais, que entendo que o papel do governador do estado de São Paulo é garantir o palanque no estado mais povoado do Brasil, quase 1/4 da população, garantir este palanque em processo dele de reeleição para o nosso candidato a presidente da República. Hoje, presidente Confúcio, há um silêncio que machuca, há um silêncio que incomoda. Eu quero declarar em alto e bom tom, eu tenho amor ao meu líder. Como é que eu não vou ter amor a alguém que passou 28 anos na Câmara sem nunca ter o nome envolvido em nenhuma corrupção? E quantas existiram na Câmara? Quando o ministro Joaquim Barbosa se referiu ao nome do presidente, foi para dizer que aquele era o único que não tinha participado daquela coligação, daquela legislatura, daquela bancada. Quando o antigo presidente do PP, hoje PP, PL, na época eu não lembro o nome mais, Pedro Correia, se eu não me engano, ao mencionar
o Mensalão, o que foi que ele disse? Ele disse que o único da bancada dele que não aceitava nenhum tipo de suborno, não usou essa palavra, mas era isso que ele queria dizer, mas que não aceitou participar da mensalidade, Jair Messias Bolsonaro. O único presidente civil, eu não digo isso com alegria não, mas é para relembrar, o único presidente civil em que o governo não teve escândalo de corrupção é o homem que está preso. Aquele que patrocinou os maiores escândalos de roubalheira do Brasil está na presidência da República. E aquele que passou limpos 4 anos, combateu, acabou a roubalheira no seguro-defeso, agora voltou. Acabou a roubalheira nas estatais, o prejuízo, agora voltaram. E está aí o escândalo do INSS mostrando que não é a primeira vez que o governo do PT mexe com o salário daqueles que eles fazem jura de proteger. Juram proteger servidor público, mas foram eles que acabaram com os fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, do Postal, de todas as grandes empresas do Brasil. E agora, são eles que estão acobertando e que não queriam a CPMI do INSS, que está mostrando a roubalheira em cima de pessoas mais vulneráveis do Brasil. Quem que impediu esse escândalo no governo dele? O escândalo do INSS, presidente Bolsonaro. Qualquer pessoa que está me assistindo, não acredita em mim não. Os documentos que provam que o presidente Bolsonaro segurou 4 anos uma panela de pressão do INSS são públicos. Porque o Rogério Marinho acabou com o imposto sindical obrigatório, no esquema criminoso que estava só a CONTAG, passou a ter 40. Aquilo virou uma fornalha para explodir, e não explodiu, porque Bolsonaro passou 4 anos segurando. Hoje está preso, seu presidente. Está preso como nenhum membro de facção criminosa se encontra. Humilhado, caçado, perseguido por um crime que não aconteceu. Qualquer pessoa no Brasil, se não for um militante de esquerda, sabe que não houve tentativa de golpe no Brasil. Ele está pagando por um crime que não ocorreu. E aí quando eu falo do silêncio criminoso, são de pessoas que se elegeram às custas dele e que ainda agora se silenciam. E esse silêncio, senhor presidente, mostra que é verdadeira. O que está escrito, o que nós achávamos, é verdadeiro. Que tem muitas pessoas que querem os votos bolsonaristas, mas não querem Bolsonaro. Aceitam docilmente um candidato consentido pelo sistema. E Bolsonaro e anistia, que fique para as calendas. Por isso, senhor presidente, eu estava lá no meu estado, Cruzeiro do Sul, quando eu soube da notícia, eu digo, confirme agora. Quando confirmaram, eu gravei dizendo, meu candidato é Flávio Bolsonaro. Aí eu vejo matérias e mais matérias, o Centrão não gostou, lance candidato, não tem problema. Mas o que eu digo aqui hoje, e é um desabafo, como é que pessoas que têm mandato às custas dele estão silenciadas? Esse silêncio é a prova de que flertavam com o sistema, de que o que queriam mesmo era tirar Bolsonaro. Isso não é gratidão, senhor presidente, ao contrário, isso é ingratidão. E a ingratidão é a porta de entrada da traição. Por isso, mais uma vez, senhor presidente, no dia de hoje, eu quero deixar a minha posição clara de novo. O meu líder, a quem eu tenho amor, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Quando eu disse aqui no começo de 2023, que era ele ou quem ele indicasse, quantos eu ouvi dizer isso depois? Mas tem muitos que eu ouvi dizer isso depois e que agora estão silenciados. Não é o meu erro, esse não é meu pecado. Dando coerência à minha natureza, eu disse aqui no começo de 23, repita aqui hoje, o meu candidato chama-se Flávio Bolsonaro. É com ele que eu vou caminhar nas eleições. Às vezes, senhor presidente, eu tenho muito orgulho, e isso não são
não é às vezes, é sempre, de representar meu querido estado do Acre. Mas eu queria que o Acre tivesse 5 milhões de eleitores, 10 milhões de eleitores, para poder ajudar, porque o Acre é um estado pobre, um estado que tem mais Bolsa Família do que carteira assinada, diferente do estado de Rondônia, que é o único na região norte que tem mais carteira assinada do que Bolsa Família. Mas lá no meu estado, a esquerda nunca teve vida fácil. Começa que para ganhar da gente, e eu sei então o que eu denunciei aqui agora, para a esquerda ganhar da gente, para o PT ganhar o governo, pessoas que seriam de direita se venderam para o PT. Foi assim que Jorge Viana chegou ao governo, tendo o apoio do governador que, em tese, era de direita. Bancou a candidatura. Mas mesmo assim, ao longo dos 20 anos, nunca tiveram vida fácil. Ganharam a eleição de nós de meio ponto, 1 ponto, de mim, do Bocalon, que hoje é o prefeito da capital. E a eleição nacional nunca ganharam da gente. Nós ganhamos com todos os candidatos que apoiávamos. Achávamos, naquela época, que o candidato do PSDB era o candidato opositor à esquerda. Não era. Hoje a gente sabe que era a opção que nós tínhamos. Nos agarramos uma época com o ex-governador Ciro Gomes, achávamos que ele seria a alternativa ao PT, mas são todos de esquerda. Como disse o próprio Lula, numa determinada candidatura de presidente da República, quando ele disse que, bom, eu olho aqui no aspecto dos candidatos, todos somos de centro-esquerda. O que acontece no Brasil é a intolerância cruel de quem não aceita a existência do Bolsonaro. Ele fala palavrão, o Lula não fala. O Lula passa um pano para o Lula, que é uma coisa... Imagina, presidente Confúcio, se o Lula tivesse dito que depois do jogo de futebol a violência contra a mulher aumenta, isso é um crime. Mas se for do Corinthians, tudo bem. O senhor já imaginou, as pessoas que nos assistem, já imaginou se essa frase fosse proferida por Bolsonaro? O mundo tinha se acabado, tinha pedido impeachment, mas para ele não tem problema. Portanto, senhor presidente, no dia de hoje é esse desabafo, porque, agora, recentemente, no meu estado, membros do governo, do meu amigo Gladson Cameli, me disseram nas inaugurações de obras que tem emenda nossa, basicamente mandando um recado que talvez eu já teria, vamos dizer assim, um voto bolsonarista, então que eu deveria esquecer, porque tem gente que não gosta do Bolsonaro que votaria em mim. Olha que oportunismo. Eu vou esquecer do meu amigo, eu vou esquecer de quem é o meu líder, porque em tese, isso não é verdade, mas em tese o voto bolsonarista já estaria encaminhado para mim e eu teria que tentar angariar outro voto que não gosta dele e por isso eu o abandonaria. Eu fui para a inauguração, senhor presidente, e aí mais do que eu já ia falar, eu disse que se eu no meu estado, onde eu andar, se eu negar Bolsonaro, eu não mereço voto de nenhum conterrâneo meu. Eu ando hoje no meu estado, eu vejo obras de infraestrutura nunca vista antes, sendo inaugurada pelo governador. Daqui a pouco serão obras estruturantes inauguradas pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. E eu me lembro, emendas minhas, e eu me lembro que em momentos difíceis no Congresso Nacional, quando eu era relator do orçamento, o famoso RP9, tão criminalizado, que nunca foi secreto, poderia ser aperfeiçoado e foi, enfim, mas secreto nunca foi, mas essa foi a versão que colou 2 anos. E um dia, senhor presidente, eu narrei isso, no evento que pessoas do governo que eu apoio, de forma mais ou menos indireta, pediam que eu esquecesse Bolsonaro. E aí eu contei essa história, entre outras coisas. No momento em que o próprio ministro Paulo Guedes se colocou publicamente contra o orçamento que eu relatava, na parte do RP9, eu apanhei uns 10 dias da imprensa, fiquei calado, esperei a poeira baixar, e aí respondi, alguém que eu gosto, tenho admiração e respeito, continuo tendo, mas respondi porque, enfim, era um ponto de vista divergente. O presidente Bolsonaro me liga e me pede para que aquilo, eu era vice-líder,
relator do orçamento do governo dele, e o outro, nada mais, nada menos, ministro Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil. Eu disse, claro, presidente, o senhor não pediu nada que eu não atendesse. E foi desligando o telefone, meu presidente Confúcio. Eu disse, presidente, só um minuto, como é que eu vou ficar? Eu sou um soldado seu, eu não posso ficar no campo de batalha ferido. Eu não posso ser a rainha da Inglaterra. O que é isso, Bittar? Disse o presidente Bolsonaro. Disse, presidente, o que o nosso ministro quer, entre outras coisas, é que o senhor vete, cancele 100% da RP9. O senhor já imaginou? Depois de toda essa confusão de 2 anos, lá no meu estado é a primeira vez que um acreano é relator do orçamento. Claro que criou uma expectativa do estado ser um pouco mais bem atendido. E depois de tudo isso, eu não levar 1 centavo a mais para o meu estado, porque eu dizia publicamente, meu presidente, eu dizia várias vezes, eu ia fazer tudo como relator do orçamento para levar um pouco mais de recursos para o meu estado, porque inclusive as leis draconianas ambientais só existem para a nossa região. E não há compensação do tamanho que o nosso povo precisa. E aí eu disse ao presidente Bolsonaro, depois de criar uma expectativa, depois desses 2 anos de turbulência, aí eu não vou levar R$1, 1 centavo para o meu estado tão carente, tão pobre, e que criou uma expectativa. Ele me disse ao telefone, Bittar, não se preocupe, eu não vou deixar isso acontecer. E quando eu ando no meu estado, que eu vejo a ponte da Sibéria, promessa de 60 anos, sendo concluída, dividir o município ao meio, ela foi concluída agora, participação nossa com o governo do estado. Quando eu vejo inaugurar uma estrada que liga o município do Bujari a Porto Acre, promessa de 30 anos, ligando 2 municípios. Quando eu vejo o prefeito Bocalon perto de entregar o viaduto mais importante de Rio Branco, viaduto da ABB, daqui a 3, 4 meses vai entregar o novo mercado Elias Mansur, que o velho estava cheio de barata e rato. Um atentado à saúde pública dos trabalhadores, dos donos de comércio e de quem visitava. Se eu não lembrar, senhor presidente, de quem me deu a mão, se não fosse o presidente Bolsonaro, o que eu vejo no meu estado eu não teria levado. Como é que eu posso esquecer de quem me ajudou, de quem me abraçou? Por isso eu digo, eu posso ter todos os defeitos de todo ser humano, mas um deles eu procuro não ter, que é o pecado da ingratidão. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, gratidão não prescreve. É verdade, não prescreve. Mas então se posicione, diga. Portanto, senhor presidente, deixar claro a minha posição de novo no dia de hoje. Eu vim aqui para isso, tá? Como eu disse aqui em abril de 2023, aqui, eu disse, eu continuo com o Bolsonaro. E se ele não for candidato, com quem ele apontar. E a minha opinião para ele, só agora eu revelo. Porque eu não poderia revelar antes. Mas eu disse a ele, eu dei opinião de assuntos que eu considero importantes 3 vezes para o presidente. E a última foi essa. Disse, presidente, eu no seu lugar lançaria um Bolsonaro. É direito seu. O senhor está pagando como ninguém por ter tirado do armário, repito pela 2ª vez, os conservadores do Brasil, a direita do Brasil, sozinho e Deus. A eleição mais diferente de todas do Brasil chegou à presidência e levantou um monte de colegas que hoje estão aqui. Quantos ex-ministros hoje são senadores da República? A importância dele na minha eleição eu já disse. Não é a primeira vez, mas eu vou dizer tantas vezes quanto achar necessário. Mas quantos? Marcos Astronauta, nosso querido colega, com todo respeito, não se trata aqui de caráter de ninguém. Não estou aqui julgando caráter, mas seria eleito ser o presidente da República? Meu querido amigo Jorge Seife, meu queridíssimo amigo, pessoa que eu tenho maior admiração, considero um dos políticos mais preparados do Brasil, Rogério Marinho, fez a reforma trabalhista e não se reelegeu deputado federal. Foi para o governo do presidente Bolsonaro, Bolsonaro lutou por ele, porque ele é assim, ele é transparente, ele é verdadeiro. É isso que o povo sente no presidente Bolsonaro. Tinha 2 ministros do Rio Grande do Norte. Ele não fez jogo escondido. Ele optou por pelo Rogério Marinho, que teve uma campanha difícil, mas que com certeza absoluta, se não fosse pelo presidente Bolsonaro, também não estaria aqui. Nós não teríamos aqui, talvez um dos políticos e talvez um dos mais preparados, que é o Rogério Marinho. Jorge Seife,
confessou a mim, quarta-feira da semana da eleição, ligou para o presidente Bolsonaro, era primeiro turno, esse presidente só me colocou nessa, e eu estou em quarto lugar. Véspera do primeiro turno, sábado, se taca Bolsonaro para Santa Catarina, faz uma motociata gigantesca. Domingo, a urna abre, Jorge Seife, senador da República. A minha queridíssima, eu tenho um carinho enorme por ela, Tereza, a nossa ministra, para se eleger a última vez a federal, foi dificílimo. Foi dificílimo, eu conheço a história do Mato Grosso do Sul, só não tanto quanto a do Acre. Foi dificílimo vir a ministra do presidente Bolsonaro. No primeiro ano, o Flávio Bolsonaro me disse: Márcio, quero te levar com meu pai para falar esse assunto, que era o assunto da importância de preparar a bancada no Senado. E aí teve a primeira vez uma conversa, não do senador do Acre, só esse minuto eu encerro, com pessoas que comungam com mesmas ideias. E naquela ocasião eu disse ao presidente, não adianta, 2019, meio do ano, primeiro ano do mandato, esse presidente, não adianta pensarmos lá na frente só na sua reeleição. O que nós pensamos, e particularmente o que eu quero mudar na Amazônia, passa pelo Senado, e no Senado que nós temos, ele não aprova. 3 meses depois, eu vou a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me encontro com um querido amigo, que vai ser senador, se Deus permitir, Reinaldo Azambuja. Ele me pergunta, quem esteve aqui foi seu amigo presidente. Sim, aí, Reinaldo, ele me perguntou se eu não apoiaria a Tereza. 2019, presidente Confúcio. E eu perguntei, o que foi que tu disse? Se eu apoio a Tereza, sua candidata, se você me ajudar a fazer meu sucessor, porque eu vou ficar até o final do segundo mandato, que me importa mais fazer o sucessor. Hoje, Tereza, de 2022, é a senadora mais bem votada proporcionalmente de todos aqueles de 22. Ele trabalhou por isso. Portanto, senhor presidente, eu me lembro, para terminar mesmo, eu me lembro como inauguramos a Ponte do Madeira, ponte que também tem a ver, aliás, é no estado de Rondônia, embora seja muito mais importante para nós acreanos, mas ela é no querido estado vizinho, nosso estado de Rondônia. Na volta, estava o governador, hoje, de São Paulo, Tarcísio, ministro à época, Bolsonaro e eu e mais alguém que eu não me lembro. Estava muito recente a decisão de Bolsonaro de lançá-lo para governador. E naquele momento o assunto veio, e eu me lembro da expressão um tanto assustada do ministro Tarcísio diante dessa loucura, entre aspas, de um presidente que escolhe um ministro carioca, técnico, que nunca tinha sido candidato a nada, governador do maior estado economicamente do Brasil. E o que ele é hoje? Governador do maior estado do Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista populacional. Eu termino por onde comecei, senhor presidente. Respeito o governador Tarcísio, mas o meu líder chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu espero que haja, por enquanto, em algumas pessoas, um silêncio combinado. Porque se não for combinado e ele persistir, vai ser uma grande vergonha ver pessoas que devem o seu mandato ao presidente Jair Messias Bolsonaro e usarem da ingratidão. Eu termino dizendo de novo, a ingratidão é a porta da traição. Muito obrigado, senhor presidente.